Bom, gente, eu fiz um resumo da aula da Elaine, né? Mais uma vez. Hoje a aula vai ser sobre a atividade elétrica do coração, que realmente é muito interessante, mas às vezes confunde um pouco a gente. Então eu fiz de uma forma rápida e simples para a gente entender melhor como funciona essa contração da musculatura cardíaca. Primeiramente, nós precisamos saber o que é um potencial de ação. Então vamos lá. Potencial de ação é a alteração na permeabilidade de uma membrana. Então, nós temos a nossa membrana plasmática. Independente de ser da célula cardíaca, da célula muscular esquelética, nós temos membrana. Ela está polarizada, significa que ela está em seu estado de repouso. Quando ela está despolarizada, ela saiu do seu estado de repouso e vai haver uma alteração na sua função ali. Vai aumentar, por exemplo, aqui nós temos mais sódio para fora da célula e menos potássio dentro da célula. Aliás, mais potássio dentro da célula. Então, o que vai acontecer? Ela vai alterar vai despolarizar, vai inverter, vai deixar mais potássio aqui fora e mais sódio aqui dentro. Então, isso significa despolarização. E repolarização, ela vai voltar no seu estado normal, vai se repolarizar. Vamos também lembrar o que é sístole. Sístole é a contração do coração e a diástole é o relaxamento do coração. Isso só para iniciar sobre como funciona a atividade elétrica do coração. As células do miocárdio. Então, nós temos as células da nossa musculatura cardíaca, que são células importantes. Por exemplo, nós temos as células marca-passo. Essa célula marca-passo, ela fica aqui no nó sinoatrial, aqui do lado direito, do átrio direito. Então, ela despolariza espontaneamente, ou seja, ela gera um potencial de ação. Então, isso já é um diferencial da célula da musculatura cardíaca, porque ela consegue fazer uma autorregulação, ela consegue fazer criar o seu potencial de ação. Nós temos as células de condução, elas são responsáveis pela condução do potencial, e temos as células musculares, que são responsáveis pela contração. Então, nós temos que saber que o potencial de ação, ele inicia aqui no nó átrio sinoatrial, e depois ele se propaga para toda a região do coração, né? Através dessas células aí que são células que se interagem entre si. Características da célula muscular cardíaca e muscular esquelética. Então, para a gente diferenciar uma célula da outra e a forma realmente de uma contrair, eu coloquei esses exemplos aqui. Primeiramente, o que difere? As células da musculatura estriada cardíaca, ela tem discos intercalados. São esses risquinhos mais escuros aqui, ó. Esses discos possuem fendas e canais onde acontece a comunicação entre as células. Então, o que acontece? O coração, lá no nó sinoatrial, é gerado um potencial de ação através da célula marca-passo, e devido a essa funcionalidade aí dessa célula ter esse disco intercalado, elas conseguem se comunicar. Então, espalha todo o potencial de ação para todo o coração. Então, é um diferencial aí. A contração total como se fosse uma célula única. Então, ela faz uma contração total. São várias células fazendo em conjunto a mesma contração. Então, é como se fosse uma célula única. Outro diferencial é que na membrana da célula da musculatura cardíaca, ela tem uma membrana diferente da musculatura estriada. A membrana dela possui canais de sódio, de potássio e de cálcio, além das bombas de sódio e potássio também.
Então, o que difere? Os canais de cálcio que existem nessas células não possuem nessas. Então, por isso também, ela consegue gerar o seu potencial de ação e consegue contrair devido a esses cálcios, né? Porque a contração, ela só acontece se houver cálcio, né? Um dos principais requisitos aí para a contração. Então, se não tiver cálcio, não consegue contrair. Aqui na musculatura esquelética estriada, o cálcio, ele é estimulado através dos neurônios, né? O impulso, o potencial de ação vem pelos neurônios e estimula. Além do cálcio aqui desses canais de cálcio, tem também os lá do sarcoplasmático, né? Os cálcios lá. Mas o diferencial é esse aí. E também os canais de cálcio são mais lentos. Então, o que isso vai acontecer? Os canais, eles vão abrir, eles vão demorar um pouco a se fechar, e isso vai dar tempo para as células se unirem e fazerem a contração. Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui da propagação do potencial de ação. Então, o início vai acontecer aqui no nó sinoatrial, do lado direito, do átrio direito. Ele vai para o átrio esquerdo, então a célula já se comunica aqui com o átrio esquerdo. Depois, em seguida, para o nó atrioventricular, que está aqui, bem próximo do átrio direito. Se propaga pelo feixe de His, então aqui rapidamente ele desce, sem fazer nenhuma contração ainda. Ele desce e quando chega aqui no ápice cardíaco, que é aqui embaixo, ele começa a se contrair através das fibras de Purkinje. Eles se ramificam, né? O potencial se espalha através dessas fibras e a contração começa daqui de baixo para cima para enviar o sangue para a artéria aorta ou para a artéria pulmonar. Isso vai depender do que lado que está contraindo. Então, foi uma aula bem rapidinho, só para dar uma resumida no que ela falou. Espero que vocês tenham gostado.